Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema vai ser administração indireta. Depois que a gente estuda toda a parte da administração direta, que são os entes políticos, União, Estado, Distrito Federal, municípios e seus respectivos órgãos em que compõem a estrutura da administração direta e que presta o serviço de forma centralizada, nós passamos agora a estudar a nossa administração indireta, ou também chamada de administração descentralizada. Vejam, a descentralização, ela trata de repartição de competência, tá? Porque eu tenho uma necessidade de especialização dos serviços. Assim, o Estado, a administração pública direta, transfere a responsabilidade do exercício de uma atividade, criando pessoas jurídicas especializadas. Imaginem que a simples criação de um órgão público que poderia prestar este serviço de forma direta e especializada não é suficiente. Eu preciso de um serviço ainda mais especializado. Então, no lugar de eu criar um órgão, eu resolvo criar uma nova pessoa jurídica. Então, eu crio novas pessoas jurídicas especializadas e autorizo essas novas pessoas jurídicas, a executarem a prestação de serviços públicos. Geralmente, essa transferência a essa pessoa jurídica especializada de prestação de um serviço público, ela garante uma maior eficiência no desempenho da atividade administrativa. Sempre faço isso buscando maior eficiência na atividade administrativa. Então, a gente, quando fala em administração indireta ou descentralizada, é quando eu tenho a criação de novos entes personalizados. Eu tenho a criação de novas pessoas jurídicas que têm poder de autoadministração e poder de gerir os próprios negócios. Claro, de acordo com as determinações legais do ente que a criou. Então, imaginemos que a União ela queria trabalhar com o setor de previdência e ela preferiu, em vez de fazer um órgão público que prestasse esse serviço, ela pensou: se eu criar uma nova pessoa jurídica e dizer que esta pessoa, e disser para esta pessoa que ela vai ficar responsável pelo serviço de previdência e só isso, ela vai prestar o serviço com maior eficiência. Então, vai lá a União e descentraliza o serviço da Previdência, criando uma autarquia, que é o INSS, e diz: olha, você vai ser criada uma autarquia para cuidar do serviço de Seguridade Social e prestar esse serviço de forma eficiente. O INSS, como uma nova pessoa, ele é uma pessoa, ele não está subordinado hierarquicamente à União, ele não precisa, toda vez que vai tomar uma decisão, pedir para a União. E aí, União, posso fazer isso? Não. Ele é uma nova pessoa jurídica, ele é autônomo, ele é independente, ele toma suas próprias decisões. Ok? Então, nós estamos falando aqui dos entes da administração indireta, da administração descentralizada. Temos as pessoas jurídicas criadas pelos entes federados. Eu sempre vou ter uma criação de uma nova pessoa jurídica por um ente político, ou pela União, ou pelo Estado, pelo Distrito Federal, ou pelos municípios. São eles que criam novas pessoas jurídicas. Então, criados por eles, pelos entes federados, vinculadas às respectivas administrações diretas. Eu tenho uma vinculação à administração direta, afinal, foi ela que me criou. Mas eu não tenho uma subordinação hierárquica, eu não preciso ficar pedindo autorização para tudo que eu for fazer. Certo? Então, ela é vinculada e o objetivo é exercer função administrativa de forma descentralizada. Tá? Então, isso é o que nós temos, o nosso conceito de administração indireta. São pessoas jurídicas criadas pelos entes federados. Quem são os entes federados? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Estes entes criados
As pessoas jurídicas criadas, elas estão vinculadas ao ente criador, mas não têm subordinação hierárquica. E elas são criadas para exercer a função administrativa de forma descentralizada com maior eficiência. Então, quer dizer que os entes federados podem criar quaisquer tipos de pessoas jurídicas, à sua vontade? Não. Nós temos o Decreto-Lei 200 de 1967. Lá no artigo 4º, inciso 2º, ele diz quem são os entes que poderão ser criados pela administração direta e que farão parte da administração indireta. Diz lá nesse artigo que a administração indireta é composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, nós temos, pelo Decreto-Lei 200, de 67, 4 entes compondo a administração indireta. Então, eu, União, quero criar uma pessoa jurídica para prestar um serviço público. Eu posso escolher, dependendo, claro, do tipo de serviço, enfim. Se eu vou criar uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. São estes entes que o ente federado pode criar. E aí, estes entes formam a administração indireta previstos no Decreto-Lei 200 de 67. Por que eu estou chamando atenção para isso? Por quê? Porque em 2005 foi publicada a Lei 11.107 de 2005, ok? Então, a gente tem Lei 11.107 de 2005, que criou a figura do consórcio público. E aí, os consórcios públicos são a 5ª entidade que faz parte da administração indireta. Então, hoje nós temos 5 entidades compondo a administração indireta. Qual o cuidado que vocês precisam ter? Imaginem que vocês vão fazer uma prova de um concurso. E aí, lá na prova do concurso, tem a seguinte questão. De acordo com o Decreto-Lei 200 de 1967, integram a marque alternativa que contém os entes da administração indireta. Nessa pergunta, quais são os entes que eu preciso que estejam na alternativa, na assertiva? Precisa ter a autarquia, a fundação pública, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Professora, mas o consórcio público não faz parte da administração indireta? Faz. Mas o que a minha questão pedia? De acordo com o Decreto-Lei 200 de 67. E no Decreto-Lei 200 de 67 não tinha os consórcios, porque eles foram criados em 2005. Então, você só cuida como vem a questão. Se a questão for genérica, são entes que compõem a administração indireta. Aí eu incluo os consórcios públicos. Tá bom, gente? Então, só esse cuidadinho. Então, nós temos aqui 5 entidades compondo aqui. Pode repetir, prof. Então, quem compõe a administração indireta? As autarquias, as fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Estas previstas no Decreto-Lei 200 de 67. A Lei 11.107 de 2005 diz que os consórcios públicos também compõem a administração indireta. Gente, olha só. Obrigado. Só uma observação aqui. Tem doutrinadores? Olha só, os consórcios públicos, geralmente eles são formados na forma de associações públicas. Aí tem doutrinadores que dizem que, como são associações públicas, eles seriam espécies de autarquias. Então, eles já estariam incluídos na administração indireta. Tem uma discussão que traz nesse sentido, ok? Mas tem já outros doutrinadores que dizem que, como eles podem ser pessoas jurídicas de direito público, e aí seriam associações,
ou pessoas jurídicas de direito privado, eles entrariam como uma quinta entidade. Outros doutrinadores dizem, não, eles são associações públicas, são autarquias, então eles estão dentro já das autarquias, não teriam cinco espécies, teriam apenas as 4 do Decreto-Lei 267. Tem essa discussão, então vocês cuidem também em relação a esta discussão. Se você pegar uma banca, por exemplo, de um concurso, que considera que o consórcio público sempre é uma associação, ele pode entender que ele já está englobado pela autarquia. E aí não considera ele um quinto elemento. Se você pega um doutrinador diferente, ele vai dizer que é um quinto elemento. Então, vocês deixam ali com um asterisco os consórcios públicos para lembrar desta discussão. Tá? Então, a gente tem ali os consórcios públicos. E aí podem vir como uma quinta um quinto elemento, um quinto ente da administração indireta. Certo? Pois bem, antes da gente falar de cada um destes entes, para vocês entenderem o que é uma autarquia, o que é uma fundação pública, o que é uma empresa pública e o que é uma sociedade de economia mista, a gente vai falar de algumas regrinhas gerais e que se aplicam a todos os entes da administração indireta, sejam ele uma autarquia, uma empresa pública, enfim. Então, a gente vai falar de umas características gerais. Antes disso, eu só quero esclarecer na verdade, algumas coisas. Os entes da administração indireta, como nós vimos, eles são compostos pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas empresas públicas, sociedades de economia mista e consórcios públicos. Lembram que eu falei para vocês que União, Estado, Distrito Federal e município sempre são pessoas jurídicas de direito público. Ah, mas o que difere? Elas têm um regime público, elas têm uma série de prerrogativas que a iniciativa privada não tem, que as pessoas jurídicas de direito privado não têm. Então, quando eu crio essas novas pessoas jurídicas, esses novos entes da administração indireta, estes entes podem ser criados como pessoas jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado. E aí, como eu sei o que é cada um deles? Bom, as autarquias, gente, sempre serão criadas por lei e, portanto, são pessoas jurídicas de direito público. Lembra os professores de cursinho que diziam assim? Olha, gente, quando vocês forem fazer vestibular ou vocês forem fazer concurso, vocês tomem cuidado quando a questão diz assim, sempre, nunca, tá? Aqui, o sempre é válido, porque a autarquia é sempre pessoa jurídica de direito público, tá? Não tenho autarquia diferente disso. Então, uma autarquia sempre será uma pessoa jurídica de direito público. E aí eu preciso de uma lei criando a autarquia. As fundações públicas, elas podem ser pessoas jurídicas de direito público, e aí a lei cria, ou elas podem ser pessoas jurídicas de direito privado, e aí a lei autoriza a criação. Então a gente tem que cuidar ali essa situação. Se for pessoa jurídica de direito público, a lei cria igual à autarquia, daí ela vai ser chamada de uma autarquia fundacional e a lei cria, ou ela pode ser de direito privado, que é o mesmo que acontece com os consórcios públicos. Ele pode ser ou de direito público ou de direito privado. Consórcio público pode ser, então, criado uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado. Já as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas sempre serão pessoas jurídicas de direito privado. E aí, neste caso, a lei autoriza a criação. Tá? Então, a gente só vai ter que cuidar essa situação.
Se for uma autarquia, é sempre pessoa jurídica de direito público e a lei cria. Se for empresa pública ou sociedade de economia mista, sempre vai ser pessoa jurídica de direito privado e a lei autoriza a criação. A gente vai aprofundar disso, só são regrinhas básicas para já ir entendendo. As fundações públicas e os consórcios públicos, eles podem ser ou pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. E aí, se for pessoa jurídica de direito público, a lei cria. Se for pessoa jurídica de direito privado, a lei autoriza a criação. E eu já vou chegar na explicação do cria e do autoriza. É que, no nosso conceito, dentre as entidades que compõem a administração indireta, algumas sempre serão pessoas jurídicas de direito público, que é o caso das autarquias que eu acabei de falar para vocês. Outras sempre serão pessoas jurídicas de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Por fim, há as entidades que admitem a constituição por um ou outro modelo, público ou privado, que é o caso das fundações públicas e dos consórcios públicos. Então, nestes casos, nós temos elas podendo ser um ou outro modelo. E aí sim, fazendo trazendo esses conceitos iniciais, nós vamos falar das características que são comuns a todos os entes da administração indireta. Primeiro vai falar do que é comum, depois a gente fala de cada um deles para entender as diferenças de cada um deles, certo? Então vamos lá. Algumas características são comuns a todas as entidades criadas pela administração pública para a prestação descentralizada dos serviços, sejam elas empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas ou autarquias. Quais são estas características? Primeiro, gente, todos os entes administrativos gozam de personalidade jurídica própria. Então, eles têm existência própria, eles não se confundem com os entes da administração direta que os criou. O INSS não se confunde com a União. O Banco do Brasil não se confunde com a União. A Celesc não se confunde com o governo do estado de Santa Catarina. Certo? Então, não se confunde. Eles têm personalidade jurídica própria. Cada ente é uma pessoa jurídica titular de direitos e obrigações, certo? O Banco do Brasil, é um exemplo, não se confunde com a União. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, é uma pessoa jurídica de direito privado. Só uma observação aqui, gente. Os entes da administração indireta, por mais que sejam criados como pessoas jurídicas de direito privado, eles ainda têm um regramento diferenciado de uma empresa privada. Porque eu tenho dinheiro público aqui. Então, sim, ele é criado como uma pessoa jurídica de direito privado, porque o regramento dele vai se aproximar do regramento de uma empresa privada. Mas, ainda assim, eu vou ter algumas regrinhas para estas pessoas jurídicas de direito privado que fazem parte da administração indireta, que são diferentes das regras dos particulares, de uma empresa privada, por exemplo, tá? Então, só mantém isso em mente. A Caixa Econômica Federal, uma empresa pública. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. São pessoas jurídicas de direito privado. Mas eu aplico para eles algumas regras diferenciadas, porque na criação destes entes eu tenho dinheiro público. Tá bom? Então ele não é porque é uma pessoa jurídica de direito privado que eu aplico para ela todas as regras de uma empresa privada. Não. Eles têm regras diferenciadas, por mais que sejam considerados pessoas jurídicas de direito privado. Beleza? Então tá. Todos estes entes possuem personalidade jurídica própria. É uma pessoa, né? Um ente titular de direitos e obrigações, tá? Estes entes, eles possuem patrimônio próprio, tá? Quando da sua criação é destinado um patrimônio e a partir de então ele, né, dá jeito de sobreviver. A entidade que cria, ela passa uma parcela ali, transfere uma parcela, né, do patrimônio para essa nova pessoa jurídica
e aí essa pessoa jurídica vai se desenvolver, vai ter a liberdade de usar. Eles têm receita própria, tá? Que pode decorrer de uma participação no orçamento, pode ser decorrente de suas próprias atividades. Por exemplo, se a gente pegar uma Celesc. Foi criada a Celesc, que é a que cuida de energia elétrica no estado de Santa Catarina. Quando ela foi criada, o governo do estado passou um valor para a Celesc, né, um patrimônio público para a Celesc, e disse, vai lá, né? Então, ela pode ter uma receita que vem do orçamento, por exemplo, o governo repassa todo mês X% do orçamento para a Celesc, mas ela também sobrevive pelas suas atividades. Você paga a conta de energia elétrica, então, com o seu pagamento, ela tem que prestar o serviço, ter, ter os seus empregados, enfim. Então, mas ela tem receita própria. É ela que decide como ela vai utilizar a receita dela. Claro que ela tem que prestar contas, né, da utilização desses valores, porque ela faz parte da administração pública, mesmo sendo indireta, mas ela tem receita própria, patrimônio próprio, e ela tem autonomia ali, ela tem a possibilidade de autoadministração. Ela tem autonomia técnica, ela tem autonomia administrativa, ela que faz o concurso, ela que nomeia os seus agentes, ela tem plano de carreira, ela tem atribuições definidas, então ela tem o próprio corpo de pessoal, ela é autônoma. Okay? Então, por exemplo, se eu tenho um processo judicial contra algum destes entes, né, é contra ele, não é contra o ente criador. Não é contra, se foi a Celeste que praticou um ato, eu não entro com a ação contra o governo do estado, eu entro contra a Celeste, porque ela é uma pessoa, ela tem personalidade jurídica própria, certo? Além da personalidade jurídica própria, é comum a todos os entes da administração indireta que a criação deles depende de lei específica. É uma lei ordinária, tá? É o princípio aqui de reserva legal, que depende de lei para criação e para, por sua vez, extinção. Só que aqui a gente tem que ter um pequeno cuidado, porque a lei ou ela vai criar, por exemplo, lei cria autarquia, até rima, tão bonitinho. Quando eu aprovei a lei, já está criada a autarquia, ou a lei autoriza a criação. Por exemplo, a lei autoriza a criação de uma sociedade de economia mista. Eu ainda preciso realizar todo um procedimento para a efetiva criação dele. Já está autorizada a criação. Tá? Então, a gente tem que cuidar, mas eu preciso de lei específica. O que é essa lei específica? Uma lei que trata só daquele tema. Não posso estar falando lá de. Não posso ter uma lei que regulamenta aplicativos e lá no meio dizer assim, cria a autarquia. Tá. Não, ela é uma lei específica para a criação de uma autarquia ou para a autorização de criação de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. Mas o que vocês vão lembrar é que tanto para a criação quanto para a extinção dos entes da administração pública, eu preciso de uma lei que vai criar ou uma lei que vai extinguir. Uma lei que vai efetivamente determinar a criação, e aí com a própria existência da lei o ente já está criado, ou uma lei que vai autorizar a criação daquele ente. Então, por exemplo, quando for pessoa jurídica de direito público, a lei cria. Aí você vai ter uma lei assim, lei número tal. Aí, ó, tem lá a ementa. Autoriza a criação da autarquia. Então, publicada a lei, a autarquia está criada. Não preciso fazer mais nada, só ir lá e trabalhar. Quando eu tenho uma sociedade de economia mista, por exemplo, que é pessoa jurídica de direito privado, vai vir a lei e tal, e aí a ementa autoriza a criação da sociedade de economia mista. Aí publiquei a lei. Já existe a sociedade de economia mista? Não. Ela está autorizada. Aí eu vou lá, eu tenho que escrever o ato constitutivo, registrar o ato constitutivo, aí sim está efetivamente criado. Então, a gente tem que cuidar ali só, se for do direito público, a lei cria, se for do direito privado, a lei autoriza a criação. Outra característica, gente, é a finalidade pública, tá?
Os entes públicos, eles não têm fins lucrativos. A finalidade destes entes, ela vem disciplinada na própria lei responsável pela sua criação. Tá? E aí fica vinculada a esta finalidade. Eu não posso mudar a finalidade deste ente. O ente já é criado com sua finalidade pela lei específica. Ele não exerce atribuições livremente. Essa finalidade, ela é sempre ligada ao interesse público, tá, gente? Ela é sempre criada ao interesse público. Ou seja, eu somente crio pessoas jurídicas com finalidade pública. Eu não posso criar estes entes com fins lucrativos. Ah, professor, então elas não podem oferir lucro? Gente, elas podem ter lucro, certo? E é bom que tenham, né? Que elas consigam sobreviver sem precisar sempre ficar pegando dinheiro de orçamento. Mas eu não tenho repartição de lucros entre os diretores, os gerentes. Isso acontece na iniciativa privada. Se você é sócio de uma empresa e essa empresa tem lucro, você reparte o lucro entre os sócios. Na administração pública, sim, ela pode ter lucro. Mas quando eu digo que ela é sem fins lucrativos, é que ela não reparte esses lucros, ela aplica isso tudo na própria entidade. Então, a gente sempre vai perseguir o interesse público e não o fim lucrativo. Ah, mas e se criar uma exploradora de atividade econômica, um Banco do Brasil? Não é para ele ter lucro? Não, é para ele sim ter recursos próprios, mas a finalidade para o qual ele foi criado não foi ter lucro. Quando você cria uma empresa, qual é a sua intenção? Qual é a finalidade de você criar uma empresa? Ter lucro. Quando é criado um Banco do Brasil, por exemplo, a finalidade pela criação do Banco do Brasil não foi ter lucro. É uma questão ali de certa forma, de regulação de mercado, para que a iniciativa privada não fizesse o que ela quer, para manter ali um certo ajuste ali, sem extrapolação de valores para contas bancárias, enfim. Então, é sempre uma finalidade pública. Além disso, por fim, estes entes, eles estão sujeitos a controle finalístico do ente que o criou. Como assim? Quando a União criou o INSS, o INSS foi criado com finalidade de seguridade social. O INSS não pode mudar essa finalidade. E eu não tenho uma subordinação hierárquica. O INSS, ele não pode ficar sempre, ele não precisa ficar, posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas não precisa ficar pedindo para a União o que ele tem que fazer. Ele é autônomo, ele tem patrimônio, ele tem receita, ele tem autonomia. Tá, mas então qual é a questão desse controle finalístico? É que o ente que criou, o ministério ao qual está vinculado o INSS, ele vai ficar sempre olhando para ver se o INSS não muda a finalidade. Aí imagine que daqui a pouco o INSS diz que agora eu presto serviços educacionais. Não. Aí o ente lá, controlador, diz, não, senhor, vai cumprir a finalidade para o qual você foi criado. Então, a gente diz que não tem um controle hierárquico. Existe um controle finalístico, ou também chamado de tutela ministerial, ou também chamado de supervisão ministerial. É esse o controle exercido ali pelo ente da administração direta sobre o ente da administração indireta. Não existe subordinação hierárquica. Tá? Existe ali um controle de finalidade, para ver se está cumprindo as finalidades de acordo com a lei que criou aquele ente, ou que autorizou a criação daquele ente. Tá? Então, não tem hierarquia entre pessoa jurídica da direito privado e pessoa jurídica. Não tem hierarquia entre administração indireta e administração direta. Não tem hierarquia entre eles. O único controle aqui é um controle de finalidade. Para ver se continua cumprindo o que foi determinado por lei. Certo? Em resumo, então, características comuns: personalidade jurídica própria, diferente do ente federativo responsável pela sua criação. Segundo,
necessidade de lei específica para a criação, seja lei criadora da entidade ou autorizadora. Finalidade específica de interesse público, definida na lei, que criou ou autorizou a criação, e controle exercido pelo ente da administração direta no que tange a cumprimento de suas finalidades essenciais. Estas, então, as características comuns à administração indireta. Então, o primeiro ente da administração indireta, nós vamos começar a falar de cada um deles, nós vamos entender como é organizado cada um destes entes. A começar pela autarquia. Gente, uma autarquia, como eu disse para vocês já antes, uma autarquia é sempre pessoa jurídica de direito público. É sempre pessoa jurídica de direito público. Eu não tenho autarquia pessoa jurídica de direito privado. E eu sempre brinco com os meus alunos que se algum aluno responder na minha prova que a autarquia é pessoa jurídica de direito privado, sai com menos um ponto. Porque não pode. Pessoa jurídica de direito público, sempre. Sempre pessoa jurídica de direito público. E são criadas por lei. Então, o conceito de autarquia. Pessoa jurídica de direito público, dotada de capital exclusivamente público, então só tem dinheiro público. Ela tem capacidade administrativa e ela é criada para a prestação de um serviço público. Ou seja, ela é criada para realizar atividades típicas de Estado. Então, é isso que nós temos de conceito de autarquia. São pessoas jurídicas de direito público que desenvolvem atividades típicas de Estado, com liberdade para agirem nos limites administrativos da lei que as criou. Elas não estão subordinadas ao ente que as criou, mas elas estão sujeitas a controle finalístico. Lembram? Não posso mudar a finalidade para o qual ela foi criada. As autarquias, elas possuem patrimônio próprio. Geralmente, ele é transferido pelo ente da administração direta que a criou ou decorrente de suas atividades institucionais, já que elas podem cobrar taxas, tributos, enfim, pelo exercício de poder de polícia ou pela prestação de um serviço público, enfim. Então, elas são criadas com dinheiro público, elas são criadas ali com verbas públicas. Então, são entidades personalizadas que exercem atividades estatais de forma especializada e específicas. Elas decorrem da descentralização administrativa. Elas têm finalidade pública. Então, é uma pessoa jurídica de direito público criada por lei específica para desempenho de serviço público descentralizado e sujeita a regime jurídico de direito público. Vejam, as autarquias, a criação e a extinção das autarquias é sempre realizada por lei, que é o brinco que rima. Lei cria a autarquia, lei extingue a autarquia, lei cria a autarquia. Sempre serão criadas por lei. Está, inclusive, disciplinado na própria artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. E a gente vai ver, olha lá, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Então, eu preciso de lei, somente a lei vai criar. E extinguir, por óbvio, a autarquia, porque o mesmo documento que cria, eu uso mesmo, pelo princípio de simetria, extingue. Então, se uma lei criou, uma lei extingue. Então, temos essa situação, essa primeira característica. A segunda característica é que as autarquias elas estão sujeitas a controle. Como assim controle? Controle de como elas usam o dinheiro público. As autarquias, então, elas são controladas pelo ente da administração direta responsável pela sua criação, um controle finalístico. No mais, as autarquias, sendo pessoas jurídicas de direito público, elas são controladas pelo Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas exerce controle financeiro sobre as autarquias. Tá?
elas se sujeitam ao controle do Tribunal de Contas, que é o chamado controle externo. Então, controle externo aqui, realizado pelo Tribunal de Contas. E aí, se for federal, Tribunal de Contas da União, TCU. Se for estadual, TCE, né? Então, depende o ente criador. Além disso, elas sofrem controle interno. Dentro de uma autarquia vai ter lá uma controladoria interna. É um órgão público dentro da autarquia que realiza esse controle, para ver se os procedimentos estão sendo realizados da forma correta, para ver se as verbas estão sendo utilizadas, verbas públicas, e o dinheiro que é público, porque ela é uma pessoa jurídica de direito público, está sendo utilizado de forma correta. Então, ela tem controle interno e externo. Os atos e os contratos praticados por uma autarquia, eles seguem o regime administrativo. Eles, até ano passado, obedeciam à Lei 8666 de 93. Hoje esta lei está revogada, então hoje eles observam a Lei 14.133 de 2021. Os atos praticados pela autarquia na sua grande maioria, são atos administrativos. Quando a gente estudar atos administrativos, vocês vão entender que todos aqueles requisitos devem ser observados pela autarquia, então, como é um ato administrativo. Os contratos seguem as regras da lei de licitações. Então, para que a autarquia ela realize uma aquisição, por exemplo, ela quer comprar café, ela precisa fazer licitação. Ela vai lá, vai fazer uma licitação de acordo com agora 14.133, antes era a lei do demo, a 8666, ela vigorou até 29 de dezembro do ano passado. A partir desse ano, nós só temos a lei 14.133. Tá? Então, hoje, os contratos das autarquias devem observar a lei de licitações, a 14.133. Quero comprar material de expediente, quero comprar carro, quero comprar qualquer coisa que ela quiser, produtos, serviços. Preciso realizar manutenção. Vai realizar uma licitação. Então, o contrato da autarquia, ele decorre de uma licitação que tem que observar a lei específica de licitações, certo? Então, esse cuidado. O que mais? A responsabilidade civil, a responsabilidade civil das autarquias, ela é da autarquia mesmo, é a autarquia que responde. E ela é, em regra, objetiva. Vou fazer aqui um parênteses para explicar o que é uma responsabilidade objetiva e uma responsabilidade subjetiva. O que quer dizer quando eu falo que uma responsabilidade é objetiva ou subjetiva? Quando eu falo que a responsabilidade é objetiva, quer dizer que ela independe de dolo ou culpa. Independe de dolo ou culpa. Todas as vezes que vocês ouvirem falar em responsabilidade objetiva, quer dizer que independe de dolo ou culpa. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que seria essa responsabilidade objetiva. Eu já dei esse exemplo antes, vou dar o mesmo exemplo, mas agora para explicar a responsabilidade. Lembra que você está dirigindo o seu veículo? Imaginem que vou fazer duas situações. Você está dirigindo o seu veículo, e vem lá o João, que é outra pessoa física, e bateu no seu carro. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um BO e você vai ter que comprovar que o João passou o sinal vermelho e intencionalmente ele não gosta de você e ele bateu no seu carro. Ou que ele não prestou atenção, passou o sinal vermelho e bateu no seu carro. Mas ele agiu ou com dolo, com vontade de bater em você porque não gostava de você, ou com culpa. Ele estava distraído, estava mexendo no celular e bateu em você. Você tem que comprovar isso para que ele te pague a indenização. Então, a responsabilidade, nesse caso, de você e o João, duas pessoas físicas, particulares, privadas, é uma responsabilidade subjetiva. Você vai ter que comprovar dolo ou culpa do João.
Imaginem que não foi o João, mas foi o motorista da Secretaria de Saúde que avançou o sinal vermelho e bateu. Ai, mas ele teve um mal súbito, desmaiou e aí bateu. Não interessa. Você vai chegar para o juiz e vai dizer: olha, é um veículo do município, ele bateu no meu carro de forma irregular e gerou dano. É isso que eu preciso demonstrar. Eu não preciso dizer que o motorista não estava prestando atenção, que o motorista estava no celular, que o motorista não gosta de mim e bateu em mim. Não. A responsabilidade objetiva é isso. Eu vou mostrar que houve um dano e que esse dano foi ocasionado pelo Estado. Independente, pode ser o SAMU. Bateu no meu carro. Ali, claro, quando vocês estudarem responsabilidade civil, aí vocês vão entender que existem as excludentes de responsabilidade. Aí vai usar exercício regular do direito, a gente vai ter lá caso fortuito, força maior, enfim, que daí tira a responsabilidade do Estado. Aí, muitas vezes, SAMU, bombeiros, enfim, eles vão. O Guilherme Casale deve estar falando disso. Os demais professores vão falar, mas geralmente, quando você tem esses veículos, bombeiros, SAMU, eles vão utilizar uma excludente dessa responsabilidade, que daí tem. A regra é que se o poder público causou dano, a administração pública causou dano, eu provo que ela me causou dano, que eu tive um prejuízo, eu comprovo a conduta, o dano, o nexo de causalidade entre eles e tem a responsabilidade. Isso é uma responsabilidade subjetiva. Então, se for o carro de uma autarquia que bateu em você, você não precisa comprovar que o motorista do INSS, por exemplo, teve um mal súbito e bateu em você, ou que estava no seu... Não interessa. A conduta, o dano, teve dano no seu veículo? Teve. Nexo de causalidade? Ah, teve o dano por causa dessa conduta dele? Responsabilidade objetiva. Ah, isso é que é responsabilidade objetiva. Então, as autarquias, elas respondem igual ao município, igual à União, igual ao Estado. Responsabilidade objetiva. E subsidiária do Estado, e aqui Estado pode o ente criador. Digamos que eu processei, foi o motorista lá do INSS, eu processei o INSS. E o INSS não tinha dinheiro para arcar com a indenização. Aí eu chamo a União. Tá? Isso é o que se fala, o que significa responsabilidade subsidiária. Primeiro eu vou na autarquia. Se a autarquia não tiver dinheiro para pagar a indenização, aí eu chamo o ente criador, que pode ser a União, o Estado, Distrito Federal ou municípios. Tá bom? Então, uma responsabilidade objetiva da autarquia. Ela responde objetivamente. Não preciso comprovar dolo ou culpa. Esta responsabilidade, que vocês vão estudar, ela está prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que vai dizer lá: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, vocês podem pensar assim, ai, professora, mas daí o motorista não vai ser culpado nunca, porque se ele estava no celular... Sim. Aí é uma questão doente com o motorista. Você não tem nada que ver. Foi o Estado, lá o veículo do INSS que bateu, responsabilidade objetiva do INSS. O INSS depois vai entrar com uma ação contra o motorista, provar que ele estava usando o celular e aí cobrar dele. Mas a relação sua é com o ente. E aí a responsabilidade é objetiva. Certo, gente? Então, isso em relação às autarquias, vocês vão lembrar que a responsabilidade das autarquias, ela é uma responsabilidade objetiva. Não independe da análise de dolo ou culpa. No mais, as ações contra ação de regresso o que significa ação de regresso? O motorista dirigindo o carro do INSS bateu em mim. Eu entrei com ação contra o INSS e aí eu comprovei que houve uma conduta, houve um dano, por conta dessa conduta, ocasionou o meu dano. E aí eu pedi lá, sei lá, 100 mil reais.
E aí o INSS me pagou os 100 mil reais. Ele teve um gasto e o dinheiro é público. Essa pessoa que estava dirigindo o veículo, ela não pode dirigir o veículo com celular. Então, a minha relação com o INSS acabou. O que o INSS vai fazer? Ele teve que desembolsar um dinheiro público para me pagar. Então, ele vai chamar o motorista, ele vai entrar com uma ação contra o motorista, dizendo: agora, motorista, você que estava dirigindo um veículo meu, deveria ter agido com responsabilidade, você foi imprudente, você cruzou o sinal vermelho, você estava dirigindo com o celular, enfim, ele vai ter que provar que o motorista agiu com imprudência ou agiu com dolo, enfim, queria mesmo estragar o carro do INSS. E aí vai dizer, agora você me restitua os 100 mil que eu tive que pagar de indenização para ele. Isso é ação de regresso. Aí eu vou lá buscar os 100 mil que eu tive que desembolsar para pagar a indenização, ok? Eu vou com a ação lá buscar, eu regresso lá para o motorista para dizer, agora, já que você causou o acidente, você foi o culpado, você me paga, você me devolve o dinheiro aqui que eu tive que pagar a indenização daquela pessoa. Tá vendo? Então, eu que fui a vítima ali do acidente, eu processo o INSS. Não quero nem saber do motorista, se estava, não estava, não interessa. Processo o INSS. O INSS depois foi condenado, teve que me pagar, ele entra contra o servidor, comprova. Aí, quando o Estado vai lá contra o servidor, o INSS vai lá contra o servidor, ele tem que provar que o servidor agiu com dolo ou culpa. Se mostrar que ele não agiu, que ele agiu certinho e não foi culpa dele, enfim, aí não vai devolver. Mas se comprovar que ele já estava no celular, não devia, né, e causou o acidente, vai ter que devolver o dinheiro. Ok? Isso é a ação de regresso. Em relação à prescrição quinquenal. O que é prescrição? Quando a gente tem o direito em si, a gente, quando tem a possibilidade de ingressar com uma ação, com um processo para buscar um direito que foi violado, a gente tem uma limitação de tempo. Eu não vou deixar ad eterno. Não vou deixar aquela pessoa... Imaginem que ocorreu o acidente hoje. Daqui 20 anos eu vou entrar com ação e faço do INSS. Nossa, não dá. Não dá. Eu tenho uma limitação de tempo. Qual é a minha limitação de tempo? 5 anos. Por isso, prescrição quinquenal. Está prevista no Decreto-Lei 20.910 de 32. Tem umas discussões em relação a se seria maior, se seria Código Civil ou não. Aqui a gente segue esse decreto-lei e ele diz que é 5 anos. Então, me causou um prejuízo, eu tenho 5 anos para entrar com ação. No 6º ano, eu até posso entrar com ação, mas o juiz vai dizer, perdeu. Não, já prescreveu o seu direito. Né? Prescreveu a sua possibilidade de ingressar, de ter o ressarcimento, de ter a indenização. Isso é o que serve prescrição. É uma limitação temporal para que você ingresse com a ação e exija lá o seu direito. Os bens autárquicos, os bens pertencentes às autarquias, são bens particulares ou bens públicos? São bens públicos. São bens públicos, tá? Aqui mudou a lei também. 14.133. Isso aqui é da lei. Gente, o que eu quero? Imagine, o INSS tem o carro dele. Esse carro é um bem particular ou é um bem público? É um bem público. O que significa dizer que o bem é público? Por que é importante eu dizer que um bem é público? Porque se ele é um bem público, ele tem algumas características que os bens privados não possuem. Quais são essas características? Primeiro, que o bem público ele é impenhorável. Então, você ganhou a indenização ali em face do INSS, 100 mil. E aí, você ganhou a ação, e aí você diz, vamos penhorar, que numa ação comum entre a Maria e o João foi condenado em 100 mil, vou dizer, penhora lá a Mercedes do João para garantir que ele vai me pagar os 100 mil. Quando eu tenho uma autarquia,
eu não posso penhorar os bens da autarquia, porque eles são públicos, eles são de todos. Não é de um particular. Então, eu não posso penhorar o bem público. Então, os bens públicos, eles são impenhoráveis. Tá, professor, e daí como é que eu faço para receber os 100 mil? Você entra lá no regime de precatórios. E futuramente, mais adiante, vocês vão estudar o que são os precatórios. Você vai entrar lá naquela fila, quando chegar a sua vez, você recebe. Mas você não penhora, você não pega lá um bem. Não, eu quero o terreno da prefeitura para garantir. São impenhoráveis. O que quer dizer que eles são imprescritíveis? Aqui, gente, esse termo imprescritível é porque eu tenho a prescrição temporal e eu tenho a prescrição aquisitiva, em que passa um determinado período e eu adquiro algo. Vocês já ouviram falar em uso capião? Uso capião é uma prescrição aquisitiva. Depois de um determinado período de tempo, aquele bem pode ser reconhecido como meu. Isso é uso capião. Quando eu digo que os bens públicos são imprescritíveis, eu estou dizendo que você pode ficar 100 anos em cima de um terreno público, você pode fazer uma casa e morar nela 200 anos, que nunca vai ser concedido uso capião para você. Porque não é possível adquirir bem público por meio de uso capião. Ele é da sociedade. Ele não é um bem que você pode ir lá, agora passou 5 anos, eu estou aqui, passou 15 anos, eu estou sob esse bem público, agora ele é meu por uso capião. Não. Bens particulares você consegue adquirir por uso capião. Bens públicos são imprescritíveis, ou seja, você não adquire por uso capião. Professora, mas a minha família está há 200 anos que mora nesse terreno, agora a prefeitura quer que eu saia, porque ela diz que é um bem público, eu vou pedir uso capião. Vou pedir, mas não vai levar. Não vai levar. É da prefeitura. Se é bem público, não leva. Ah, professora, mas eu já vi acontecer de pessoas que invadem terrenos públicos, depois o município dá o terreno para elas. Ah, é diferente. Você pode dar o terreno, ele cria uma política pública, não vai dar, mas ele vai criar uma política pública, às vezes com pagamento de valores menores, com parcelamentos maiores, cria lá uma política de habitação, aí ele cria alguma coisa para regularizar a situação, mas não é uso capião. Não adianta você entrar com uma ação de uso capião, dizendo que é seu, que a família está lá há 500 anos, que não vai ser seu. Se ele é público, você não adquire por uso capião. E os bens públicos, eles são, em regra, inalienáveis. Eu não posso vender um bem público. Se eu estou usando aquele veículo do INSS para prestar um serviço lá, ele é relacionado à atividade do INSS, eu não posso vender aquele veículo. Para eu vender aquele veículo do INSS, eu preciso fazer um procedimento que chama desafetação. Vamos estudar mais adiante o que é desafetação. Preciso fazer esse procedimento. Eu digo que esse veículo não serve mais, não uso mais ele, e aí eu posso vender. Ok? Governo, em regra, não perde, né? Se tiver isso, tem inclusive lá na Constituição, se o seu terreno tiver riquezas minerais, enfim, elas são bens públicos. O governo pode fazer a exploração. Isso. Uma prefeitura, o município, ele pode desapropriar um bem privado. Isso ele pode fazer. Agora, você se tornar proprietário por uso capião de um bem público, não pode. Ele é imprescritível. Lá no Código Civil, no artigo 102, vai dizer que eles não são passíveis de aquisição por uso capião. Tá bom? Como nós vimos, os bens, então, são impenhoráveis, imprescritíveis e inalienáveis. Diante da impossibilidade de penhora de um bem público, os débitos judiciais, ou seja, o que eles devem, segue o regime de precatórios. Então, a pessoa que ganhou uma ação contra uma autarquia, ela vai lá para a fila de precatórios. As autarquias, elas têm uma fila própria de precatórios, não é a mesma do ente criador, mas tem precatórios. E as autarquias, elas têm alguns privilégios processuais. Enquanto eu, quando tenho que apresentar
uma contestação ou um recurso, eu tenho um prazo, geralmente essas autarquias, elas têm prazos maiores. Igual município, estado, eles têm prazos maiores. É, a questão do segundo grau de jurisdição obrigatória, ou também chamado de reexame necessário. Quando eu perco, eu, autarquia, perdi, e o valor que eu perdi é muito grande, antes de eu pagar, tenho que mandar para o Tribunal de Justiça para analisar, ou para o TRF, se for federal, para ele analisar se realmente tenho que pagar. Além disso, o que mais que nós temos? Imunidade tributária para os impostos. Então, as autarquias, quando os impostos são utilizados para sua finalidade específica, ela não precisa. Então, o INSS tem o prédio em que funciona o INSS. Ele não precisa pagar IPTU, tá? Então, ela tem essa imunidade tributária. O veículo que é utilizado pelo INSS para prestar o serviço, ele não paga IPVA. Então, ela tem a imunidade tributária. As pessoas, gente, que trabalham nas autarquias, como as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, elas fazem concurso. E aí, os seus servidores têm que passar no concurso público, e aí ela escolhe se vai ter regime estatutário ou seletista. Em regra, gente, em regra, as autarquias elas têm regime estatutário, ou seja, cria-se um estatuto e elas são servidores, tá? Então né, vão seguir ali, são servidores estatutários. Mas eu não quero que seja estatutário, eu quero que seja seletista, vai seguir o regime seletista. Mas geralmente eles são estatutários, tá? Tem o estatuto, passa no concurso, é estatutário, é servidor, tem cargo, tem do cargo, tem estabilidade. Então, sempre ali a regra do concurso público e, na prática, as autarquias eles fazem o concurso e o regime é o estatutário, portanto, servidores e cargos públicos. Ok? E quando eu tenho uma demanda judicial, em regra, Justiça Federal, tá? Só vai ser na Justiça do Trabalho se o servidor, se as pessoas, os empregados forem seletistas. Se forem estatutários, é tudo na Justiça Federal, certo? Então, se for uma autarquia federal, se for estadual, municipal, é na Justiça Estadual que vai resolver a demanda. Só vai para a Justiça do Trabalho se os empregados forem seletistas. Se forem servidores estatutários, é na Justiça Comum. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de autarquias. INCRA, INSS, IBAMA, SUDAM, SUDENE, conselhos de classe, exceto OAB. A OAB é um conselho de classe, mas não é uma autarquia. E é só ela que não é. Todos os outros conselhos de classe, né, os conselhos profissionais, são considerados autarquias. CRM, CRO, CREA, todos eles são autarquias. A OAB não. A OAB é uma entidade sui generis. Sabe que no direito a gente, quando não sabe onde classificar alguma coisa, a gente diz que é sui generis. A OAB só existe ela do tipo. Ela não é autarquia. Isso. A OAB é diferente de todos. Todos os conselhos profissionais são autarquias. Então, se você quer trabalhar no CREA, você quer trabalhar no CRM, você tem que fazer concurso público. Se você fica devendo a anuidade para o CRM, você vai ter uma execução fiscal. É tudo é uma autarquia e segue a mesma regra. Belezinha? Para finalizar aqui a regra, nós estamos falando, essas regras que eu acabei de falar para vocês, da autarquia comum. Tá? Então, ela é criada por lei, tem personalidade jurídica de direito público, tá? Lei para criar e para extinguir, tem capacidade de alta administração, para exercer atividades típicas de Estado, tem controle ali de finalidade. Então, essa regrinha para as nossas autarquias. E aí a gente tem algumas autarquias especiais, tá? A gente tem algumas autarquias especiais, alguns tipos de autarquias. Por exemplo, as autarquias profissionais. Quem são as autarquias profissionais?
os conselhos de classe. Hoje eles têm natureza de autarquia federal. E aí a ação contra esses conselhos é na Justiça Federal, a anuidade tem natureza tributária, daí para eu aumentar a anuidade tem que ter lei, tá? A cobrança é via execução fiscal, tem controle de Tribunal de Contas, exceto a OAB. A OAB é uma questão diferente, ela não é considerada uma autarquia. Então, as autarquias profissionais, os conselhos de classe, todos eles são considerados autarquias. Todas as regras que nós vimos até agora se aplicam aos conselhos de classe. Por quê? Porque eles são considerados autarquias. A gente tem as autarquias educacionais, que são as universidades federais. Então, as universidades federais, elas são autarquias, só que elas são autarquias educacionais que diferem um pouco. Por quê? Porque uma autarquia comum, o diretor, o presidente dessa autarquia, ele ocupa um cargo em comissão, cuja indicação é feita pelo chefe do executivo. Se é federal, presidente da República; se é estadual, governador do estado; se é municipal, prefeito. Então, ele indica lá o diretor-presidente da autarquia e é um cargo em comissão, nomeado e exonerado sem qualquer motivo. Nas autarquias educacionais, que são as universidades, tem uma pequena diferença aqui, porque o diretor, presidente, que é o reitor, ele não é indicado pelo chefe do executivo. Tem um processo de votação em que docentes, discentes e servidores votam e escolhem o dirigente, que é chamado de reitor. Além disso, elas têm autonomia pedagógica, político-pedagógica, elas podem estruturar ali da forma como entenderem melhor. Mas são autarquias com essas pequenas diferenças, que elas têm autonomia político-pedagógica e que os reitores eles são escolhidos por um procedimento interno de votação. Não é uma indicação direta do chefe do executivo. Ok, nós ainda temos as agências executivas e as agências reguladoras que ficam para um próximo momento.